Primeiro, assim, né, que já é um resultado preocupante, né? Tá muito próximo ali do 5,7, né? Então, realmente já se olha como uma situação a ser tratada, né? E os cuidados, então, ela vai ter que... Então não é uma questão só de estética, então. Quais outros hábitos que a gente pode ter, assim, que vão ajudar a transformar uma alimentação ruim numa alimentação boa? Caroline Pozzi é uma verdadeira autoridade em nutrição, especialista em obesidade, emagrecimento e doenças renais. Hoje ela vem ao nosso podcast desafiar os mitos e medos que cercam o processo de emagrecimento, desmistificando o terrorismo nutricional. Com carreira focada em transformar vidas, Caroline acredita que cada mudança vai muito além da balança. Pode mudar a vida, o bem-estar e a saúde dos seus pacientes. E aí, NutriCarol, é verdade que as consequências de uma alimentação errada podem ser mais sérias do que a gente imagina? A alimentação, né, ela não vai causar um problema a curto prazo, né? Então, existem estudos que mostram que uma criança obesa, ela tem chance de ser um adulto, 80% de chance de ser um adulto obeso. Então, todas as doenças que as pessoas desenvolvem devido à alimentação é após um longo período, né? Não é algo de curto prazo. E as doenças que podem ser desenvolvidas é hipertensão, diabetes e depois os problemas que vêm em consequência, né? Que são o aumento das lipoproteínas, doença renal, problemas no fígado, né? A gordura no fígado, né? Que muitas pessoas falam, né? Que é a esteatose. Então, todos os órgãos, de certa forma, podem ser comprometidos pelo aumento do peso, pelo aumento de gordura corporal, né? Quais são esses maus hábitos que levam a esse tipo de doença? O sedentarismo, né? Então, é uma pessoa que não faz muita atividade física, a longo prazo, ela também pode ir acumulando mais gordura corporal, né? Contribuindo também com o consumo energético aumentado, né? Então, tudo é um equilíbrio, né? Quanto mais eu como e menos eu gasto, mais eu engordo. Quanto mais eu gasto e menos eu como, mais peso eu perco, né? Então, existe essa relação. Outros cuidados é uma dieta anti-inflamatória, né? Então, a dieta inflamatória o que é? Quando eu tenho na minha alimentação uma grande quantidade de gordura, de alimentação com muitos aditivos, né? Hoje em dia as pessoas elas querem uma alimentação prática, saborosa, né? As pessoas estão preocupadas em comer bem, né? Ninguém hoje se preocupa tanto com o que a comida vai impactar no organismo, né? Olha muito o sabor. E esses alimentos, eles geralmente são alimentos que inflamam o nosso corpo. Então, desorganizam toda a orquestra hormonal do nosso corpo. E isso tudo vai favorecendo o desenvolvimento de doenças e também o ganho de peso. 80% das crianças que têm sobrepeso na infância possivelmente terão sobrepeso na vida adulta. Como que eu identifico o sobrepeso em uma criança? Como existe no adulto, né, a criança também tem uma classificação. Pesa, mede, vê sexo, vê altura, e existem tabelas de referências, né, classificação, para identificar se a criança está acima do peso adequado, né? E aí o que vai caracterizar essa possibilidade ou não de ela ser um adulto obeso? O ambiente obesogênico que a gente fala, né? Se ela vive num ambiente obesogênico, então ela está sempre com esses alimentos, né, inflamatórios, ela é uma criança que não faz muita atividade física, a família já tem esse hábito enraizado dessa maneira, ela vai crescer assim, né, nesse ambiente, e ela nunca vai conseguir sair do sobrepeso, da obesidade. Porque vira um hábito, né? Ela vai adquirindo esse hábito. Você falou ali diabetes e hipertensão. O que é, na prática ali, diabetes e hipertensão? Hipertensão é o aumento da pressão arterial. É muito prejudicial, né? É uma doença cardiovascular, né? Prejudica o coração. E o diabetes é quando o nível de glicose, hemoglobina glicada, está acima dos valores normais. Uma vez por ano, a gente sempre orienta que as pessoas fazem exame de sangue. Então, vamos lá. Fez exame de hemoglobina glicada. O ideal é que essa hemoglobina fique abaixo de 5,7. Abaixo de 5,7, ela não tem pré-diabetes. De 5,7 a 6,4, ela já pode ter um pré-diabetes. E acima de 6,4, ela pode ser diabética, né? E mais ou menos essa é o diagnóstico, né, para saber se tem diabetes. Vamos supor que eu conheça alguém, um amigo meu, né? Eu conheço alguém que está ali no exame de sangue que deu 5,6. O pré-diabetes que você disse ali é quando dá 5,7. Quando a pessoa pega o exame de sangue, novamente, um amigo meu, não conheço quem é, tá? Ela pega o exame de sangue e ela vê que tá ali 5,6. Quais são as ações que ela deve tomar?
Primeiro, assim, né, que já é um resultado preocupante, né? Tá muito próximo ali do 5,7, né? Uhum. Então, realmente já se olha como uma situação a ser tratada, né? E os cuidados, então, ela vai ter que reduzir ali a sua gordura corporal, perder peso, né? E, então, uma dieta mais rica em fibras, alimentos anti-inflamatórios, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade muito grande, né, de alimentos anti-inflamatórios, com frutas, verduras, né? A gente encontra facilmente. Tem muitas coisas que a gente consegue suplementar também, muitos ativos a favor disso, né? Dessa questão anti-inflamatória. O consumo de líquido também é importante, né? Numa alimentação saudável, para preservar a saúde renal. O líquido também, ele acaba sendo importante para a questão de saciedade, né? Quando a gente tem uma ingestão adequada de líquido, a gente acaba sentindo menos fome, digamos assim, né? Ok. Às vezes as pessoas confundem fome com sede também, né? Também. Ah, é? É. Eu nunca confundi isso, não. Você confundiu já? Eu com certeza confundo. Eu tenho vontade de comer o tempo inteiro. E essa vontade de comer o tempo inteiro acaba impactando na alimentação, come errado e acaba, tipo, levando também essa obesidade, né? Já tive ali, fiz tratamento recentemente, então, assim, esse cuidado, ele é reversível, então, ali, né? Quando você tá num período ali mais delicado, vamos dizer assim. Do pré-diabetes, né? Exatamente. A questão de a gente estar toda hora comendo, a gente está constantemente liberando insulina. A insulina, ela é um hormônio que a gente libera, né, quando come carboidratos, né, a glicose, que transforma em glicose, que é o açúcar, no sangue. Então, a gente come, o pâncreas produz insulina, a insulina vai lá, pega o açúcar, leva para dentro da célula. Se a gente usar como fonte de energia, ok. Se não utilizar, vai virar gordura, né? Agora eu tenho uma pergunta sobre isso, porque assim, eu tenho essa alimentação e essa vontade de comer o tempo inteiro, né? Eu me alimento muito de proteína, né, de manhã. Como muito ovo, daí tipo, às vezes trago ovo cozido, aí eu trago outras coisinhas, tipo verduras e tudo mais que eu possa comer. E essa não ingestão de carboidrato pode estar linkado com isso também? Porque sentir mais fome? Pode ser também relacionado a isso. Claro que uma quantidade maior de proteína na alimentação dá mais saciedade. Sim. Mas o ideal é que ela tenha de todos os nutrientes nas refeições, né? Proteína, carboidrato, fibras e gordura. Quando a gente tem a presença dos 4 macronutrientes, a gente fica mais saciado e também a gente tem uma liberação de glicose melhor, né? Então, vamos supor, eu vou comer um pão francês com manteiga. Eu vou ter uma liberação de glicose. Se eu comer um pão com ovo e uma saladinha junto, a minha liberação de glicose vai ser mais lenta do que da primeira opção, porque na segunda opção eu tenho a presença de todos os macronutrientes. O que essa ingestão, tipo, essa liberação da glicose, né, no corpo, no sangue, assim, faz com que a gente, tipo, não tenha um ganho de peso? A gente tem que controlar a quantidade do consumo de carboidratos para que a gente equilibre o consumo com o gasto. Quando eu consumo mais ou menos aquilo que eu estou gastando, eu como, o corpo metaboliza e tá tudo certo. E quando eu como a mais, ele vai armazenando. Esse é o metabolismo. Ele cuida dessa ingestão do cuidado do corpo, na verdade. De fazer os nutrientes chegarem onde eles precisam e manter o nosso corpo funcionando. Isso a gente come, faz a digestão, aí depois lá no intestino os nutrientes são liberados e aí cada um toma o seu destino. Eu gosto de entender o por detrás das coisas, porque esse assunto a gente ouve muito falar de forma muito superficial. Você tem que comer bem. Você tem que fazer exercício, porque senão pode dar doenças. A gente já está vendo aqui que a alimentação, ela pode, se ela não for feita da forma correta, ela pode ocasionar doenças graves, hipertensão e diabetes. Agora, se fala muito sobre o exercício físico. Eu preciso fazer exercício físico. Não é só uma questão de peso, né? É uma questão de saúde também. Mas por quê? Com o passar dos anos, de maneira especial depois dos 30 anos, a gente tem uma tendência maior a perder massa magra, que é a nossa massa muscular. E aí a única maneira da gente manter ela ou aumentar o volume dessa massa muscular é com a atividade física. Mas não é com qualquer uma, é com a musculação, né? O caminhar, correr, fazer bicicleta, né? Andar de bicicleta, também tem uma certa hipertrofia, mas ela é bem pequena se comparada com a musculação, né? Então a musculação é que vai fazer esse trabalho de ganho de massa. E aí, quando eu tenho um volume muscular maior, o meu corpo ele trabalha melhor,
Porque o músculo, ele é um tecido mais metabolicamente ativo do que a gordura, né? A gordura, ela não tem gasto energético nenhum. O músculo, ele gasta energia, né? E aí, no exercício de musculação, eu também tenho uma queima maior de glicose e eu consigo melhorar a minha liberação de insulina também. Uma coisa vai ligando na outra. Vai ligando na outra. Depois dos 30, a gente tem mais dificuldade de ganhar massa magra? Seria assim, ó, depois dos 30 anos a gente tem uma tendência a ter uma quebra maior de músculo e aumentar mais a massa gorda. Então eu preciso do exercício para manter ela ou aumentar o volume. Quanto mais musculação eu faço, mais massa magra, né? Claro, se fizer adequadamente, né? O ideal é fazer com acompanhamento, né? Maior volume de massa muscular eu vou ter. Então não é uma questão só de estética, então. Não. Tá ligado com isso que a gente conversou agora? A questão de quando a gente fica doente, por exemplo, se você é uma pessoa que pratica musculação, a tendência é que o teu corpo se recupere mais rápido. A quantidade de massa magra, né? Isso. Então, quanto mais massa magra eu tenho... relacionei com musculação, porque cresce o músculo, né? Mas aqui, tipo, essa massa magra ajuda na recuperação. Exatamente. Tanto que, né, na época ali do Covid, né, as pessoas que tinham mais massa magra tinham um melhor resultado ali naquela questão de quando estava na UTI, né? Até por questões assim, hoje em dia a gente sabe que a nossa expectativa de vida ela é bem maior do que, né, há um tempo atrás. Então vamos supor, se eu hoje, né, começo a fazer atividade física, musculação, e eu preservo ou aumento minha massa magra, quando eu chegar lá nos meus 80, eu vou chegar muito bem. Eu vou conseguir tomar meu banho, ir no mercado, fazer as minhas atividades sem precisar da ajuda de ninguém. E se eu não me preocupar com isso agora, eu posso chegar lá dependente dos outros, né? E tudo é hábito, né? Por exemplo, eu tinha uma ingestão de açúcar muito, muito rápida, muito grande durante o dia. Eu optava por bolachinhas, biscoitos, doces, sempre recheados, sempre de chocolate. Então, eu tive um aumento da obesidade, estava quase obesa no começo do ano. Quase obesa não, estava obesa. E comecei a transformar. Então, assim, hoje eu vejo que a minha opção é sempre, um iogurte natural. Coisas que eu não tinha na minha casa. Então, ter essas coisas, acesso a essas coisas faz muito mais sentido para quem quer transformar essa alimentação. Quais outros hábitos que a gente pode ter, assim, que vão ajudar a transformar uma alimentação ruim numa alimentação boa? Essa questão de mudança de hábito, ela é bem conflitante, né? Porque as pessoas pensam, às vezes, que, eu vou no nutricionista, vai ter que mudar as coisas do dia para a noite. Que eu como que é gostoso, eu não vou poder comer mais. Não vou poder comer mais, exatamente. E aí, eu sempre converso também com os meus clientes, né? Que começar por aquilo que é mais fácil. Isso aqui vai ser mais fácil de eu aderir. Então, eu vou fazer isso aqui. Quando eu estiver bem nisso aqui, eu vou para o outro passo. Por quê? Porque daí eu vou ver o resultado dessa mudança, eu vou ver assim, não, eu sei, eu consigo, eu tenho capacidade. E aí eu vou em busca do próximo passo. A gente acredita que quando eu preciso reduzir peso ou entrar numa dieta, eu tenho que cortar tudo da noite para o dia. Isso torna quase impossível fazer dieta. É prejudicial, né? Porque eu faço por um período, aí quando eu acabo, meu Deus do céu, o hábito não mudou, a mentalidade não mudou. Aí eu vou e como. É por isso que tem aquele emagrece e engorda, então, aconteceu comigo isso, né? Na verdade, eu comecei a ficar muito restrita. E isso chega uma hora que ela não se sustenta mais, né? Porque você começa a ficar irritado com aquilo, porque você tem que dizer não para as coisas que você gosta, né? E aí eu tive que fazer uma mudança, mudei até meus hábitos, conversei com a minha nutricionista e falei, olha, eu preciso de alguma coisa pra entender o que eu preciso comer. E eu tava muito tipo assim, eu não vou comer, por exemplo, não vou comer esse docinho agora, mas depois eu comia uma barra de chocolate inteira, sabe? Então acabava que, tipo assim, às vezes os pequenos hábitos não atrapalhariam a minha alimentação naquele momento. E a relação dela foi muito com o meu dia a dia, o quanto que eu precisava construir e olhar pro meu dia a dia das coisas que eu tinha acesso, como é que eu me alimento, como que eu estou, tipo, no meu trabalho, por exemplo. Eu não posso simplesmente ir lá no meu trabalho, agora eu vou fazer o meu lanche fitness, vou lavar minha alface, vou cortar meu tomate, vou separar tudo, vou parar pra comer. Eu tenho outro hábito. E ela olhou pra tudo isso e foi falando exatamente o que eu precisava fazer. E agora eu sinto que eu tenho mais esse equilíbrio e poder de escolher, hoje eu posso comer isso docinho, amanhã eu não posso comer isso docinho. Então, tipo, isso pra mim era importante. E mudou o hábito, né? E eu mudei o hábito. Então, assim, hoje, por exemplo, o que eu comia de biscoitinho, eu agora tenho meu iogurte natural, boto a minha proteínazinha dentro. É o meu docinho, nossa, eu fico feliz comendo aquele docinho durante o dia. Antes, aquilo ali pra mim não era uma escolha. E você não trocou o biscoitinho pelo alface, né? Exatamente. Dá pra fazer um negócio bem feito, né? Eu não preciso largar tudo. Exatamente. Até porque, assim, quando a gente faz uma dieta muito restritiva, por exemplo, hoje eu consumo 2.500 calorias. Aí, amanhã eu acordo e digo assim, não, eu vou fazer dieta e agora eu vou diminuir, eu vou consumir 1.200. Então, o que vai acontecer com o meu metabolismo? Ele vai pensar assim,
E não tá mais vindo caloria, não tá mais vindo energia. Eu vou diminuir o meu gasto. E em 7 dias eu já tenho uma redução considerável do meu metabolismo. Aí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir passar de 7 dias com essa dieta restritiva. Aí eu vou pensar, sabe que eu não vou mais fazer coisa nenhuma. Só que aí o meu metabolismo não aumenta mais assim. Aí precisa de muita atividade física, é muito difícil para eu aumentar ele de novo. Então e você mexe com toda a regulagem do seu Exatamente. corpo. Eu nunca ouvi falar sobre isso. De início você perde bastante peso, por quê? Porque tira toda a reserva de carboidrato da célula, do fígado, e aí você dá aquela enxugada. Se eu de repente baixar muito a minha ingestão abaixo do que ele gasta, eu vou ter esse prejuízo, porque ele vai pensar assim, não, vou ter que diminuir também o meu gasto, porque não está entrando energia aqui. Então, se eu tô gastando aqui, eu tenho que reduzir a minha alimentação um pouco, né? Eu já vou ter um resultado. E isso é um processo lento que eu tenho que fazer. Então, eu não vou perder muito peso em um mês, né? Tem pessoas que às vezes acham que no mês vão perder horrores de peso. Sim, e é muito individual, né? De repente, vocês dois começam a fazer a dieta, tal, tudo certinho. Um perde 5 quilos, um perde 1,5. Então, é muito individual, né? O esperado é de meio a 1 quilo por semana, né? É um resultado meio ótimo. A 1 por semana é um ótimo resultado. É um ótimo resultado já. Nossa, é diferente do que a gente ouve, assim. Até porque, assim, quando a gente perde muito peso rapidamente, o que acontece? Dentro da gordura, a gente tem estoque de toxinas. Tudo aquilo que a gente come, refrigerante, bolacha recheada, vai ficando no nosso tecido adiposo. E conforme a gente quebra essa gordura, vamos supor, eu tô emagrecendo muito rápido. Eu tô liberando muita toxina rapidamente pro meu fígado. E ele também fica sobrecarregado. Então, eu tenho que me preocupar com o meu fígado também, né? Então, perder muito peso rapidamente também não é legal. E as pessoas acham que é bom, né? Eu acho que muito movido à estética, né? Hoje, rede social influencia de várias formas, várias pessoas. Aí a gente vê aquele story, todo mundo ali na praia, né? Sem camisa, de biquíni, fala, não, preciso perder peso rápido. E ali, a gente correlaciona que emagrecer é estar saudável. E não é assim, né? Não pensa que demorou para engordar e para emagrecer também vai levar um tempo, né? Tem aquele resultado rápido, né? E o inchaço em si, né? Porque às vezes a gente acha que a gente emagreceu, mas na verdade tá só, tipo, perdendo retenção de líquido, né? O que influencia nesse processo para ajudar a perder líquido, que é bom, né? Mas também se manter hidratado também é bom. Então, qual que é o equilíbrio disso? Esse inchaço não é pelo consumo de líquido. O líquido deve ser consumido se não tiver nenhum problema renal, né? Qual é a minha recomendação? Beber líquido o dia inteiro, não tem assim um volume X, e sempre prestar atenção na coloração da urina. Então, você vai no banheiro e vê que a tua urina está muito escura, é um sinal que precisa beber mais líquido. Se está clarinha, então pode ir mantendo que está tudo certo. E beber líquido durante o dia inteiro, né? Não tomar 1,5 litro de manhã e o resto do dia não tomar mais nada. Né? Tem que ter esse equilíbrio também. Hoje em dia tem aquelas garrafonas da Meta, né? Aí coloca 1,5 litro, toma tudo de manhã, não preciso tomar. Eu vou falar que eu acreditava que era assim, não é? Eu acreditava que tomei 2 litros, bati a meta, deu. Graças a Deus. Tô hidratado. A minha nutricionista falou que eu tinha que tomar 2 litros e 400. Aí eu tenho que tomar o quanto antes, porque, querendo ou não, a água a gente esquece de tomar durante o dia, né? Aí eu falei, enquanto eu tô lembrando, eu vou tomar. Aí depois, o que acontecia? Tipo, depois não tomava mais. Bati minha meta, tava tranquila. E não o é nosso assim. corpo tá trabalhando 24 horas, então ele precisa 24 horas de líquido, né? Todos os órgãos usam líquido, e quando não tem líquido, ele vai buscar água lá no nosso esgoto, que é o nosso intestino. Então, usa aquela água suja, né? Então, tem muitos casos de pessoas que têm muita dor de cabeça e é por falta de líquido, né? Não tomam líquido adequadamente, aí o cérebro acaba usando aquela água do intestino, ali, aquela água suja, e aí, pela presença das toxinas, acaba tendo muito episódio de dor de cabeça. Interessante, porque o corpo, ele é extremamente perfeito, né? Ele é inteligentíssimo. E ele tem toda a funcionalidade. Se faltou a água, ele vai buscar de algum lugar, né? Porque ele precisa. Precisa. Todos os órgãos usam líquido, e o rim principalmente, né? Para ele fazer a limpeza do sangue, ele precisa de líquido. Ele filtra o sangue, então ele tem que ter um líquido que não esteja espesso, né? Então eu não bebo líquido, mais espesso vai ser o sangue, mais trabalho ele vai ter para filtrar esse sangue, né? Ele vai vir muito concentrado. Então, ele vai sofrendo, né? A gente vai prejudicando, pode ir prejudicando a função dele, né? Então, tem que Por isso eu tenho que beber líquido o dia todo, porque ele não pode parar de fazer esse processo. Exatamente. Eu tenho uma dúvida aqui,
que eu ouvi falar muito ali, a Carol, né? Estamos com 2 Carols hoje, sim, dobradinha, né? E sobre inflamar, né? Esse tipo de alimento inflama, esse tipo de alimento desinflama. Mas o que é essa inflamação? Inflamação é essa questão de desorganização hormonal que o nosso corpo tem, né? Por exemplo, a leptina. A leptina é um hormônio que a gente libera, ela é liberado e a gente sente saciedade. Por exemplo, eu tô comendo, aí libera a leptina, eu vou me sentir satisfeita, né? Tudo bem. Quando eu tenho uma grande quantidade de gordura corporal, né? Essa gordura vai gerar uma inflamação, ela vai alterar a liberação dessa leptina. Então, a leptina, ela vai continuar sendo produzida, liberada, mas ela não tem mais a ação dela. Ela não vai ter essa ação de me dizer assim, já estou saciada, pode parar de comer. Essa inflamação, ela tem algum sintoma visual ou é mais interno? Tem um exame que a gente pode fazer para verificar essa questão da inflamação, que é o PCR. Só que aí o ideal é fazer o ultrassensível, que é o PCR realmente, né, é um exame mais específico, que vai avaliar a nossa inflamação do nosso organismo, né? Por exemplo, a ferritina. A ferritina é um exame que, às vezes, as pessoas olham e acham que estão com excesso de ferro, mas não é. A gente olha muito para ver a questão de inflamação do organismo, né? E aí, quais alimentos que geram essa inflamação, né? Os produtos industrializados, né? Eles estão carregados de aditivos, de sódio, de açúcar, de conservantes, e isso tudo vai inflamando o nosso corpo, né? Qual que é o alimento ideal que a gente coma? É aquilo que a gente fala que é comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquele alimento onde o ingrediente dele é ele mesmo. Por exemplo, a batata doce. Qual é o ingrediente da batata doce? É a batata doce, né? Então, que legal alimentos... isso aí, fácil assim. É legal. Sobre as coisas que eles falam assim, que ajuda a desinflamar, por exemplo, né? Eu tenho, na minha alimentação, eu costumo colocar, eu vou lá e coloco cúrcuma no meu arroz. Você coloca o quê? Cúrcuma, açafrão. Açafrão no arroz, porque assim, eu faço as minhas marmitinhas e eu entendo que isso vai me gerar um benefício. Sim, exatamente. Aí eu costumo comer todos os dias, tipo arroz com açafrão. Eu tomo de manhã, por exemplo, gengibre em pó, que dizem também que ajuda a desinflamar. Isso realmente, a longo prazo, funciona? Esses pequenos hábitos, tipo, tem outros hábitos que podem... A Carol precisa muito saber disso. Porque às vezes a gente tem essa, tipo, poxa, eu faço tudo pra ser saudável. Será que eu tô sendo saudável? Será que vai ter ganhos a longo prazo? Ou será que não é um excesso às vezes? Ou às vezes é coisa de internet, Sim. sabe? Não, esses produtos que você citou, a cúrcuma, o gengibre, o resveratrol, o cacau, canela, temperos naturais, né, o alho, todas essas especiarias, tem muitos estudos hoje que mostram que eles ajudam, né, na prevenção de doenças, no controle da inflamação. Só que alguns deles, a gente precisa ter algumas doses diárias consumidas para realmente ter efeito. Vamos supor, você está usando ali a cúrcuma. Não quer dizer que essa quantidade ela vai te dar um efeito imediato, porque talvez a quantidade dos curcuminoides que tem nessa cúrcuma não seja o indicado para aquele dia. Mas se você quer ter uma ação mais potencializada, pode fazer uma suplementação, né, de cúrcuma com uma quantidade mais adequada e aí ter um efeito mais fidedigno, né, mais a curto prazo. Mas, de fato, esses alimentos são cada vez mais... Resumindo, Carol, você tem que manter... Continua. E cúrcuma e curcuminoides é quase um trabalhinho, né? Legal isso aí. Eu tenho muito essa questão com as coisas naturais, né? Tipo, na minha família a gente tem esses hábitos. E até por exemplo, eu faço academia e aí tem aquelas coisas de pré-treino, pós-treino, que normalmente, assim, indicam para que a gente possa fazer uma atividade física boa, né? Mas eu tenho, para mim, que, tipo, quanto mais natural puder ser, melhor pro meu organismo, né? Esses produtos químicos, tipo, que quanto mais é industrializado, eles têm realmente um efeito negativo no nosso corpo? Esse pensamento que eu tenho, tipo, vou ser mais natureba, é positivo nesses casos ou não? Tipo, eles são seguros, mas é legal evitar. Vai depender muito do teu objetivo, né? Por exemplo, assim, você vai para academia, faz um treino legal, não sente necessidade de ter um pré-treino, de potencializar a tua disposição. Então, eu não vejo por que você usar. Agora, se você vai para academia e vê que não tem resultado, é legal usar. Ele não vai te trazer um prejuízo, digamos assim, né? Mas se também você vê que não tem necessidade, não tem por que usar, né? Uma suplementação que eu gosto para quem faz academia, que eu sempre escrevo, é a creatina, né? Creatina hoje, cada vez mais se vê os benefícios dela, não só para atividade física, mas até para doença mental, né? Hoje, para idosos, a gente está prescrevendo creatina.
né? Ela é um dos suplementos que eu mais gosto de prescrever, né? Então, Ela corte, eu vou mostrar pra minha mãe, tá? Porque ela tem preconceito com a creatina. Tá Não vendo? é, Eu já renal? pedi pra ela consumir. Ela falou, mas eu já consumi Não tanta é coisa. só sua mãe, porque eu também. Eu acredito que dá problema no rim isso aí. Não, mas ele não vai favorecer o desenvolvimento de doença renal. O paciente renal, a gente tem um pouquinho mais de cautela, né, na prescrição. Mas quem não tem problema renal, não tem problema. Claro que também tem que usar na dose correta, né? Aham. Não E dá o para que também... ela traz, de fato, assim? O que a creatina faz no corpo que ajuda a gente? Ela dá mais disposição, dá mais força, ela ajuda o volume do músculo também, a hipertrofia, né? Ela ajuda o volume muscular, né? Na hipertrofia. E ajuda tu ter um treino um pouquinho melhor, né? Porque te dá mais disposição, dá mais gás, digamos assim, né? Então, você vai ter uma evolução melhor no teu treino e na evolução do treino mesmo, no desenvolvimento do teu treino, né? E, consequentemente, passar dos ajuda a dias. aumentar a musculatura, Aumenta ajuda a o ficar volume mais muscular. saudável. Exatamente. E o metabolismo também acelera. Mãe da Carol, esse recado é pra ti. Eu tenho certeza que você vai ver e ouvir esse corte, acho que 55 vezes, porque a alegria da Carol de saber que a creatina é positiva da vida, pois eu também, tá? Eu também tinha esse preconceito. Sim. Eu sempre ouvi falar que a creatina, além de ela reter muito líquido, ela te incha e ela faz muito mal pro rim. Mas eu vou ter a minha percepção, que eu já escutei essa parte também. Aham. Mas ela puxa líquido pro músculo, não é? Ela dá esse volume muscular, né? Aumento do volume muscular. Ah. E assim, eu particularmente noto a diferença, assim, os períodos que eu uso, às vezes a gente fica uns períodos sem usar também, Eu tô nesse período agora. mas eu noto a diferença, assim, do usar e do não usar. Não sei se tu tens essa percepção também. Eu não tenho percepção visual disso. Não visual, mas de execução do treino mesmo. Sim, eu tenho. Mas eu tenho um problema que é o lembrar, né? E dizem que depois que você usa 3 dias, depois que vai fazer efeito de volta. É isso? É que assim, ó, quando você inicia a creatina, você tem que ter um período com uma dosagem mais alta, por 15 dias, para ter a saturação dentro do músculo. Então, saturou quer dizer, você deu uma quantidade alta, então ela realmente entrou no músculo. Vai uns 15 dias. Depois você diminui a dose, que é a dose de manutenção. E qual que seria essa dose forçada ali? Inicial, eu prescrevo 6 gramas, primeiros 15 dias. Tá. E depois a manutenção é 3. Claro que assim, dá para usar um pouco mais, né? Mas olhando o custo-benefício, é uma dosagem já com resultados. Na verdade, que se a gente, tipo, super toma, né? Super dosagem. toma. super toma, é ótimo, né? Que se a gente ingere uma quantidade muito grande de algum nutriente, esse nutriente às vezes pode nem ser absorvido, ser só jogado fora. Uhum. Tipo, tomei creatina achando que tô arrasando. Fui lá, tomei 15 gramas. E aí, o meu corpo só absorve 6 e o resto eu tô jogando fora. Dinheiro Exato. perdido, na verdade. Assim. Sim. E tem alguns que até podem ser prejudiciais, né? Superdosagem, né? Sim. Aí é sim. muito particular de cada um. A mesma coisa é a proteína, né? Dietas com alta quantidade de proteína. Chega uma hora que, né, tem pessoas que às vezes consomem um volume tão alto que o corpo também nem usa tudo. Depois também elimina, né? Então, também tem que tomar um pouco de cuidado com a Eu não proteína, sabia né? que a creatina usava até para tratamentos assim de... A prevenção do Alzheimer. E idosos, assim, não sabia. Porque agora Mas começa isso é bem a fazer recente. sentido. Ah, é Isso é bem recente. recente. E esse mundo da nutrição muda muito rápido, né? Pode comer ovo, não pode. Pode tomar vinho, não pode. Exatamente. E agora pode. A creatina A gente produz creatina, não produz a creatinina. Que o É a nosso creatinina. corpo... Creatinina. Do metabolismo da proteína vai resultar a creatinina, que é um exame que a gente faz, né? E ela vai... por ela a gente avalia a função renal, né? Então, é indicado que pelo menos uma vez ao ano todos façam o exame de creatinina, que aí, a partir daí, é avaliada a função renal. Então, se estiver alterada, aí depois se faz a avaliação de outros exames para ver realmente se tem ou não, né, algum prejuízo renal, né? Eu fiquei muito feliz aqui, porque a gente teve a oportunidade, né? Eu e a Carol, vou abrir pro Brasil. A gente trouxe aqui a Carol, pra Carol, né? E a gente recém fez exame de sangue, né, Carol? Então, a gente pegou ali a tua consultoria e a minha creatinina está ok. Meu rim dentro dessa tá ok. E isso só mostra o quanto que a gente tem que cuidar com os exames, né? E quanto é importante, às vezes, a gente procurar uma ajuda profissional, né? Porque, às vezes... E várias opiniões, né? Porque eu, por exemplo, tive uma opinião, tipo, de alguma coisa que a gente precisava ir olhar. E, às vezes, a gente não dá atenção, né? E isso é importante. Sim.
E também cuidar com o Google, né? Às vezes a gente Sim. vai no Google e tem uma orientação lá totalmente fora ou muito extrapolada, aí acaba se preocupando, né? Ou indo para caminhos, às vezes, que não é o ideal, né? E pode, sim, ter uma grande consequência, né? Sim. A gente... Fórmulas de remédio, né? Remédio, É igual. dietas também, né? Muitas pessoas acabam seguindo os padrões alimentares que... Nós aqui trabalhamos com a transparência. E eu vou falar, muito da minha vida eu fui pelo Google. E depois desse último exame de sangue, eu vi o quanto ir pelo Google é um problema. É um problema. Exato. Eu entendo hoje quanto que o profissional nutricionista ele é importante. Porque a gente acredita que essas doenças, hipertensão, diabetes, obesidade, quando acontece, a gente não consegue tratar só com alimentação. Já vem remédio, e tem que tomar remédio para isso, toma remédio para aquilo. E hoje o mundo está muito fácil, né? Prescrever, se prescreve muito remédio. E a alimentação, a mudança de hábito, ela pode diminuir drasticamente a quantidade de remédios, né? Exatamente. É o caso que a gente estava falando ali, por exemplo, do pré-diabetes, né? Então, se a gente ter uma alimentação adequada, perder peso, fazer atividade física, né? Esses exames, eles vão melhorar, né? Só que tem que ter o foco, o comprometimento e realmente colocar aquilo em prática. Porque é um atalho eu usar um medicamento, né? O que eu posso fazer? Eu posso deixar as coisas acontecerem e daqui a pouco usar uma insulina, né? Aí eu vou lá, Só que eu aplico vou a ter que insulina. usar isso pro resto da vida? E aí vem os prejuízos da insulina também, Tem efeito né? colateral, não tem? Tem efeito colateral também, né? Uhum. E assim, e depois de instalada o diabetes, né? Mesmo com o uso de insulina, as consequências são bem, bem grandes, né? Então, eu posso ter prejuízos a nível ocular, né? Pode perder a visão, pode ter que amputar um membro por conta da má cicatrização ou da má circulação, né? Então, as consequências são bem severas, né? Se eu estou ali em pré-diabetes, eu consigo reverter. Consegue. Agora, se eu sou diabético, não tem reversão. Não, aí depois só com tratamento, com o uso de insulina e com a dieta. Mas a dieta de um diabético, ele consegue usar uma dosagem bem pequena de insulina, só controlando com a alimentação. Mas aí é uma dieta bem controladinha. O paciente tem que ser muito regrado, né, muito focado, mas ele consegue, assim, daí, com a alimentação e uma dosagem baixa de insulina, para não ter um prejuízo a longo prazo, né? Mas uma vez diabético, sempre diabético. Quer dizer, eu tenho a oportunidade hoje de ter uma alimentação saudável, criar o hábito positivo, podendo não ser obrigado a isso. Agora, no momento que eu erro dentro desses pontos de alimentação, no momento que eu viro ali Diabético. eu vou ter que fazer isso na marra, querendo ou não. Com as consequências já instaladas no teu corpo, né? Quer dizer, então a gente Já não faz mais realmente responder, espera né? sempre a água bater para que a gente possa ir atrás. E não precisa, né? O que eu percebo é que muitas pessoas hoje, elas acham assim que com elas não vai acontecer, né? Então, eu trabalho numa clínica de hemodiálise também, né, na Renal Vida, e lá a gente atende pacientes em hemodiálise e nos estágios finais da doença renal. E a principal causa da doença renal é a pressão alta, né? E eu vejo muitas pessoas com pressão alta que não estão preocupadas. Não digo as pessoas hipertensas que têm controle da pressão, que usam medicamento, né? Mas muitas que às vezes têm pressão alta, não usam medicamento e a pressão fica sempre alta, a longo prazo elas podem vir a desenvolver também um problema renal, né? Quais são os sintomas da pressão alta? Como que eu Pois identifico? Eu não consigo saber. era a minha pergunta. Como é que eu sei se eu estou caminhando para... se eu tenho pressão alta? Às vezes ela não tem sintoma, né? Às vezes é pela verificação mesmo. Então, Dor na nuca, dor de cabeça, eu ouço muito, Pode tá ser. com pressão na nuca? pode ter esses sintomas, mas também pode não ter, né? Mas geralmente vem acompanhada de dor de cabeça, mal-estar, né? Então você pode ter pressão alta e não ter nenhum sintoma visível. Pode ter também, né? Vai depender Nossa. muito de... Caramba, então tem que medir. Tem que Como é verificar. certo verificar assim? Medir de quanto em quanto tempo? Vamos supor assim, você faz um controle alguns dias, se vê que está tudo bem, não precisa mais ficar se preocupando tanto. Mas se vê que ela está alterando, é bom fazer um controle por um tempo, procurar um médico, obviamente, mas normalmente o que eu observo, que os médicos pedem para, verificar por um mês. E anotar, e aí né? anotar, e aí depois, diante disso, eles vão ver necessidade ou não de prescrever. Tem que ser diferentes períodos do dia, não é? Não pode ser depois de se alimentar, né? Tem que esperar em torno de meia hora depois que se alimentou. Não pode ser depois da atividade física,
não pode ser imediatamente após acordar. Então, tem algumas Regrinhas ali. regrinhas. Falando de pressão, qual é a pressão normal? Eu sempre ouço assim, 12/8. O 12/8 é o normal. Seria o ideal. O que é uma pressão alta? Acima de 14, ela já começa a se tornar preocupante. Mas com 13 sempre frequente, alguns médicos já começam a ter uma atenção, né? Então, o 13 também é um alerta ali. Aí tem que olhar junto com o médico a necessidade ou não de estar usando medicamento, né? É verdade que sal aumenta a pressão? Sim. A nossa recomendação diária é 2.000 miligramas de sódio, né? Mas o sódio não é só no sal. Então, a gente vai comer uma bolacha recheada, vai ter o seu sódio. Vai comer um salgadinho, vai ter o seu sódio. Então, todos os alimentos, os industrializados são os alimentos que mais têm sódio. A gente tem uma ilusão, né? Como o conhecimento, a gente fala que o conhecimento é poder, né? Eu sempre ouço ali que sal aumenta a pressão. Aí fala, então vou comer sem sal. Só que aí você tá comendo salgadinho. Aí tá comendo a bolacha, que tem sódio. Exatamente. Então, a gente tem que conhecer os alimentos que a gente consome. Eu acho que isso é um recado importante, né? E também, assim, tirar o sal totalmente da alimentação também não é recomendado, né? Que a gente tem uma necessidade de sódio e também do iodo, né? Que é o mineral que a nossa tireoide precisa. E uma das principais fontes do iodo é o sal também, né? Entendi. Então, não é para tirar, mas também não é para abusar. A gente tem alguns indicadores. O sobrepeso é um indicador. E agora eu tô vendo dessa conversa que o sobrepeso, ele só não é um indicador de gordura, ele também pode mexer com a pressão, ele pode mexer com o açúcar no sangue, então pode dar diabetes. Cara, é uma somatória de coisas. Então não é só um ponto ou outro ponto, é uma somatória. Ser saudável é simples, né? Mas não parece ser fácil no nosso dia a dia hoje. Não. A rotina de hoje em dia a gente tem que ver também que ela é acelerada, né? A gente tem muitas demandas, né? Então tem o trabalho, tem a casa, tem quem tem os filhos, tem os compromissos, né? Mas aí a gente sempre tem que se perguntar assim, né? O que é mais importante, a minha saúde ou os meus compromissos, né? Sim. Então, eu observo muito isso, né? Que as pessoas não querem abrir mão da vida social, não querem abrir mão de nada. Sim. E também não faz essa perspectiva de que pode vir lá na frente a ter um prejuízo, né? Elas só olham hoje e aquela coisa que, depois eu vejo. E aí, quando vê, chega ali já numa questão que tá mais difícil depois, né? De ter uma mudança, de ter um resultado. E o negócio quando você falou de hábito ali, ele começa na infância, né? Então são muitos anos, quer dizer, igual. Eu ia puxar esse gatilho. Não, também. igual, são muitos anos. Meu amigo, né, que eu vi o exame de sangue do meu amigo ali, são mais de 30 anos com hábitos que não são os corretos. E aí, quando a gente vê, a gente já quer mudar da noite para o dia. Não é assim, não adianta. Você vai colher os frutos desses 30 anos de maus hábitos, que começou lá na infância. Exatamente. Então, a dieta em si, ela trabalha... Esse insight que eu tive aqui. A dieta em si, ela trabalha a nível de comportamento. É mudança de hábito. Exatamente. E até o quanto que é importante como pai, né, e mãe, né? Você, Sim. pai ou mãe, já plantar esse tipo de ritmo, né, na infância, né? Às vezes a gente tá lá, é mais sobrepeso na infância, tá tudo bem, não é só o bullying, não é só o deslocamento de uma criança, é realmente olhar isso a longo prazo, né? O quanto que os hábitos dele agora vão ser construídos fortemente na infância e pro futuro, né? A minha filha, eu gosto de citar, ela é orgulho mesmo, assim, orgulho da Nutri. Ela come, acho que mais de 10 porções de fruta. Se deixar tangerina na frente da mesa, ela come a tangerina inteira. Quando eu chego em casa, às vezes não tem tangerina, comprei de manhã, de noite não tem mais. Mas é uma coisa que, assim, eu acho lindo de falar, porque ela se preocupa em comer. E eu tenho a preocupação de, se vou oferecer uma fruta diferente, às vezes, sei lá, tá mais caro um kiwi, por exemplo. A gente compra kiwi, porque é uma fruta, né? A gente, às vezes, tá investindo ali em Fini, opa, não podia falar marca, né? Em bolachas. A não ser que a Fini queira patrocinar nós, não tem problema. Não toma Fini, come Fini, mas assim, em balinhas, em chocolate, em outras coisas que também tem custo, e às vezes esquece de implementar essa alimentação saudável e ser exemplo. Mas Exato. ela te vê comendo. Sim, muito. Na minha família, a gente é muito Porque saudável, senão, sim. a criança, se não te ver comendo, ela não vai seguir. Não adianta eu comer um hambúrguer e pedir pro meu filho ali comer um brócolis. Exatamente. Eu não vai. Eu não gostava de tomate antes de ser mãe, né? Eu não comia tomate. E eu comecei a comer tomate pra ver se ela comia tomate. Ela não come tomate hoje. Mas é o quanto que a gente se preocupa realmente em dar o melhor exemplo, né? Quando a gente ouve que fazer dieta, criança precisa fazer dieta, não é
dá um preconceito. Parece, meu Deus, é uma criança tal, e não é bem assim, né? A família vai ter que acompanhar, porque se a criança come é porque a família está disponibilizando, né? Agora eu entendi. Quando você fala em dieta, automaticamente você está falando alguma coisa ruim e regrada que você tem que tirar tudo. E automaticamente parece que você perde o prazer das coisas. Por isso que dieta é tão difícil. Aí quando eu falo que uma criança ou meu filho ou minha filha tem que fazer dieta. Falo, não, mas é uma criança. Não é bem assim, porque a dieta propriamente dita é só você controlar o que você está comendo, né? Já me deu uma mudança de mentalidade aqui. E às vezes o termo dieta parece uma coisa assim, dieta. Sim. Eu gosto de falar educação nutricional, educação alimentar. Né? Ótimo. Fica melhor, fica mais bonito. Tanto que no meu atendimento eu entrego um plano alimentar, né? Não é um cardápio, não é um plano alimentar. Então, você já vê com outros olhos, né? Sim. Já não é aquela coisa proibitiva. Isso ou até melhor. Assim, eu gostaria de ter um plano alimentar. Dieta eu não quero fazer. Mas plano alimentar... Eu sigo o meu plano alimentar, assim. E é bem isso que tu falou. Quando tu pensa numa dieta, você já não quer fazer. Parece que tá ligada à proibição. Sim, né? parece que eu tô E perdendo coisas. Assim, né? Sim. Não precisa ser assim. Como é que você faz uma dieta personalizada para um paciente, por exemplo? Tem algum exame ou é mais ali de conversa? Primeiro tem que ver se ele tem algum problema que a gente precisa tratar, né? Por exemplo, é pré-diabético. Então, a dieta vai ser focada no pré-diabetes. Mas aí eu vejo a rotina, os horários que ele come, o que ele normalmente come, né? Quais refeições ele faz. E aí, em cima disso, depois eu vou montando o plano alimentar. Vejo qual é a necessidade energética dele, né? E também, às vezes, eu consigo fazer uma avaliação corporal, né? Coleta de pregas, para determinar o quanto tem de massa magra, quanto tem de massa gorda. Aí eu consigo fazer o cálculo da necessidade energética dele a partir da massa magra dele, né? Que aí é uma coisa mais assertiva. Então é loucura achar que o que funciona para um, funciona para o outro. Sim. É doideira. Não, eu sempre coloco essa observação, né? Nunca compartilhe o seu plano alimentar, porque ele foi feito para você. E hoje em dia também entra muito de dinâmica de rede social, muito a comparação, né? Eu acho que nunca foi tão prejudicial isso também a nível de saúde, né? Porque ali a Carol, eu preciso emagrecer, a Carol também. Aí a gente começa a comer a mesma coisa, só que a Carol perdeu 10 quilos e eu perdi 3. Quer dizer, não é o alimento em si, é porque dentro das necessidades ali da Carol funciona. Mas para mim, não significa que eu não consiga perder. Mas aquele alimento, aquela alimentação não é adequada para mim. E as quantidades, né? Por exemplo, ela falou da filha dela que come fruta, mas se ela comer um volume muito grande de frutas, vai estar com consumo energético muito alto, também pode favorecer o ganho de peso, né? Não é porque é um alimento saudável que ele não vai engordar, não vai favorecer o ganho de peso, né? O Google não tem acesso a essas informações, não tem. Então, assim, a gente tem que ter uma dieta saudável, mas também tem que ter as porções adequadas, né? Agora, até a escolha dos alimentos favorece isso, né? Porque às vezes você pode se alimentar de forma saudável, que é aquelas comparações. Tô comendo tapioca, não tô comendo um pão francês, né? Os dois são saudáveis, né? O pão ali, ele é um alimento, tipo, saudável, teoricamente, né? Ele não é tão industrializado. Sim. E, às vezes, opta por uma coisa mais calórica. Eu tô ganhando aqui, mas não tá, na verdade. A mesma coisa é o azeite de oliva, né? É um alimento saudável, mas quanto que eu tô usando, né? 1 grama dele tem 9 calorias. Então, ele é saudável, mas eu também não posso abusar, né? Eu tenho uma quantidade para estar consumindo, né? Como é que esse negócio, como é que funciona de calorias? Porque a minha mulher, ela pega um negócio e fala, não, isso aqui tem 15 calorias. Tá, mas isso é muito, é pouco? 15 é pouco, né? Mas qual que é a referência, assim? Como é que é soma? Tipo, se eu comi uma barrinha de 15 mais uma barrinha de 15, eu comi 30, é isso? Mas assim, o que a gente olha na questão de ganho de peso? Não é só a caloria, é a composição do alimento, né? Então, quanto mais fibra um alimento tem, digamos, mais tempo o meu corpo vai ter para usar ele, mais saciedade ele vai me dar. É aquela coisa que eu falei ali no início, né? Se eu tiver a presença de todos os macronutrientes, eu vou melhorar a minha liberação de insulina. Então, de glicose. Então, é essa composição, né, que a gente tem que olhar. Então, eu tenho que olhar. O alimento, ele tem X calorias, mas que alimento que é? Qual é a composição dele, né? Ele tem um alto índice glicêmico ou um baixo índice glicêmico? Não dá para olhar uma informação, então, isolada. Não. Até mesmo o volume dele, né? Às vezes a gente tá ali comendo, por exemplo, vai comer uma tapioca. Eu que faço academia de manhã, eu sinto muita fome de manhã. Se eu como uma tapioca, provavelmente eu vou querer comer mais alguma coisa.
Se eu como um pãozinho francês com 2 ovos, eu tô assim, ó, sensacional. Eu não sinto mais fome. Então, às vezes, a caloria ali, tipo, a tapioca ela é mais calórica, pelo que eu sei. O que tu coloca na tapioca? É ovo, eu sempre como com ovo. Ah, sim. Mas, tipo, a tapioca, teoricamente, ela é mais calórica, pelo que a gente vê aí, né, na internet. Uhum. E aí, eu sinto mais fome. Então, naturalmente, vou querer comer mais alguma coisa. Então, pra mim, pão francês com ovo é sensacional. Uhum. E eu não abro mão dele. Sobrepeso, a gente sempre atrela e relaciona com comer. É possível ter sobrepeso e até obesidade e não estar relacionado somente com alimento? Somente com comida? Não, normalmente quem tem sobrepeso e obesidade tem um consumo energético alto, acima do Ok. que gasta. Não tem Uma doença, né? uma doença, não. alguma Fator uma predisposição, tal? Sim, a genética, ela também impacta, né? Também influencia, né? Então, vamos supor, o meu pai e a minha mãe são obesos ou sobrepeso, eu tenho 80% mais chance de também ser uma pessoa com sobrepeso e obesidade, né? Então, a genética, ela interfere também. Mas também o que interfere é o ambiente que eu vivo, meus hábitos, a minha alimentação. Então, eu posso ter essa tendência genética, essa predisposição genética, mas eu ter o meu cuidado e eu não ser. Você sente que seus pacientes têm muita dificuldade de fazer essa mudança de hábito? É muito particular, né? Tá muito envolvido também o emocional, né? Então, vamos supor, pessoas mais ansiosas, com mais problemas emocionais, têm mais dificuldade, né? Porque a gente sabe que as nossas emoções estão muito interligadas com a alimentação, né? Quem que às vezes não diz, eu mereço comer isso, mereço comer aquilo, hoje o meu dia não foi bom, então eu realmente vou comer alguma coisa, né? Busco prazer na alimentação. E principalmente doce, né? Por quê? Quando a gente come doce, o doce tem um aminoácido chamado triptofano, que é convertido em serotonina, que é o hormônio do prazer. E daí, esse hormônio que vai dar o prazer, e é isso que a gente quer, essa liberação, né? Entendi agora, porque algumas vezes falam pra gente comer alguns outros... Banana, Banana, fala, cara, banana te por dá causa desse felicidade. hormônio que vai ajudar, tipo, a produzir essa... Tem o triptofano, que daí é convertido na serotonina, né? Entendi. Então, Eu já tinha escutado e não tinha entendido dessa forma. A alimentação, ela está relacionada com as nossas emoções também, né? Então, tem pessoas que têm mais dificuldade por causa disso. É verdade, faz sentido, né? Porque se você é ansioso, você sente ali muita fome e você come. Mas, na verdade, você está querendo suprir, não é a comida, e sim você está atrás da sensação. E quando eu tinha uma fase que eu chamava o meu macarrãozinho de comfort food. Que é exatamente aquela comida que te abraça, né? E o alimento, ele tem ele causa essa sensação, tipo, está me abraçando. Eu amo comer macarrão. Uhum. E assim, eu senti exatamente essa sensação de, tipo, você tem que comer o macarrãozinho. É a mesma coisa com o chocolate, né? É um apego emocional em si a comida, né? E a gente normalmente come eles em quantidades maiores. Uhum. Então, é basicamente... Não é Você tá trocando, né? Exatamente. Você tá buscando algo e tá usando o alimento para isso. Ou às vezes também te traz uma lembrança, né? Uma coisa familiar, né? Tipo, um alimento que tu comias com a tua avó, com a tua mãe. Então, tu queres comer aquilo porque inconscientemente te traz aquela emoção de quando tu tava junto com essa pessoa. Né? Não que isso é ruim, né? Mas Não, na quantidade é o exata. excesso. O equilíbrio. Exatamente. Eu O vejo equilíbrio. que sempre que a gente traz aqui esse assunto, o equilíbrio é a palavra da vez. Não é que eu não posso comer um chocolate, mas eu posso comer ele dentro de uma normalidade. Qual é a normalidade? Eu acho que aí tem que ter o acompanhamento com o nutricionista dentro do teu metabolismo, do teu corpo, dos teus hábitos, você vai encontrar o caminho. Nunca eu pensei, de verdade, vou falar bem sincero, que o nutricionista, ele era tão importante na vida. De verdade. Nunca pensei. Legal. Nunca pensei. A gente consegue ajudar em várias áreas, né? Pode estar prevenindo doenças, tratando doenças, né? E sempre com o olhar de uma qualidade de vida, né? Um bem-estar, né? Que a pessoa viva mais e viva melhor, né? E viva bem, né? Hoje você segue uma alimentação regrada, exercícios, mas já saiu, né? Já derrapou, Sim, né? A gente, às vezes, é cobrado um pouco. Tá comendo chocolate, tá comendo sobremesa. Não, assim, eu tento, né? Claro, a minha vida também é bem corrida, né? Faço academia, mas assim, não vou na frequência que eu gostaria. Eu gostaria de ir mais. Mas também tenho 2 filhos, né? Pequenos que precisam de atenção, tem as tarefas deles, então também tenho que ter um tempo para ele, para o meu marido, para minha casa. Então, nem sempre eu consigo ir na frequência que eu quero, mas vou, né? É isso que é o importante, a gente ir, né? Não abandonar de uma vez, mas sempre que possível
estar indo, né? E a minha alimentação também, né? Volta e meia a gente não consegue, às vezes, levar um almoço como gostaria, mas eu tento seguir, sim, né? Dentro do adequado. E sempre foi assim ou não? Não, também teve momentos mais conturbados, né? Fale tudo, não esconda nada. Eu já tive uma fase também que eu tive pré-diabética, ali na época do Covid, né? Foi um susto bem grande que eu tive, porque o diabetes é uma doença, né? Como eu já citei, que tem consequências bem sérias, né? E uma vez instalado, né? Não tem mais como a gente curar. Então, aquela vez, assim, eu fiquei bem assustada. O seu estava, só para eu ter um parâmetro aqui, o seu estava em qual? Se o 5.7 é diabetes, o seu estava em? Olha, acho que estava em 5.7, 5.8, por aí. Ah, então 5.6 ainda tem jeito. Tem, com certeza. Não, só para eu saber aqui. Teu amigo vai ficar feliz também. Meu amigo vai ficar muito pode feliz. dizer para ele que ele ainda... E você viveu essa fase? Isso. Aí eu, né, levei um susto, assim. Daí, então, eu comecei a me focar mais na dieta. Por quê? Porque eu recém tinha tido o meu segundo filho. E aí, a gente acaba tendo mais atenção com a criança. Ele também tinha tido um problema de saúde. Então, a minha atenção era mais nele e no outro que também era pequeno. Mas quando eu vi essa situação, eu pensei, não, agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Aí eu comecei na academia, anteriormente eu não fazia. Comecei a fazer corrida de rua e fiquei bem focada, assim, ó. Eu acordava 5 horas da manhã, corria, fazia meu treino, tomava banho, 7 horas da manhã eu tava ali na Renal Vida já para trabalhar. Foi muito difícil para ti? Então, era algo que eu gostava de fazer, né? E eu tinha aquele propósito, sabe? É isso que às vezes eu vejo que falta para algumas pessoas, elas não têm um propósito. Elas iniciam, mas não é aquela coisa com uma motivação que as leva àquilo, né? Uhum. Então, eu tinha aquele propósito, que era melhorar o meu exame. Eu queria por toda a lei. Eu tenho histórico de doença cardiovascular, né? Por parte do meu pai. Meu pai já fez ponte safena, 7 cateterismo, já trocou a válvula 2 anos atrás. E eu sempre morri de medo de ter que passar por uma cirurgia cardíaca. Então, aí, mais com isso do pré-diabetes, né? Eu falei, não, isso aí vai... E eu era muito regrada, assim. Fim de semana não tinha tempo ruim. E depois que você mudou esse hábito, você sempre manteve ele? Foi mais fácil assim? Então, a corrida eu não consegui sustentar até hoje, né? Tá. Eu acho que faz 1 ano, assim, que eu tive que parar. Porque daí, de prazer, ela já estava me gerando um certo estresse, né? Comecei a ter muita enxaqueca, muita indisposição. E aí, eu mantive a academia, né? A musculação e caminhada, né? Entendi. E a alimentação. Mas, assim, hoje meus exames já estão mantendo ok, né? Consegui reverter ali o meu quadro de pré-diabetes. Identifiquei que eu estou ali no estágio de pré-diabetes. Em quanto tempo eu tenho que fazer esse monitoramento? A partir do momento que você iniciou alguma mudança, né? Por exemplo, se você não fizer nada, não adianta verificar, porque se for ver, só vai ser um exame pior, né? Aham. Mas se tu fizer uma mudança, por exemplo, na alimentação, daqui uns 4, 5 meses, aí tu repete. 6 meses também. Mas, assim, acho que 6 meses já seria um tempo legal. Quando eu vejo esse diagnóstico, quais são as mudanças que eu já posso ir tomando? Em primeiro lugar, teria que dar uma olhada na alimentação se ela está sendo muito calórica, né? Se está consumindo mais do que o corpo, né? Aham. E provavelmente deve estar, né? No caso, assim. Mas tem que olhar essa questão também, né? Depois, incluir mais fibras na alimentação. Controlar a quantidade de carboidratos. Isso não quer dizer que é para tirar, Sim, mas tem que controlar. ter uma certa redução. E esses carboidratos que forem consumidos, escolher sempre as opções integrais, né? Arroz integral, pão integral, batata doce, aipim, né? Esses alimentos de verdade, comida de verdade que a gente chama. Proteínas magras, né? Então, todos os cortes de carne bovina mais magros, frango, né? Carne branca que tem menos gordura, peixe. Cuidar com o preparo também, né? Não adianta comer um peixe frito, né? Então, cuidar no preparo também. Usar esses alimentos anti-inflamatórios que a gente estava citando também é importante. Ter uma atividade física também. Regular, né? Isso tudo, assim, já vai dando um resultado, né? Claro que, como eu falei, não é uma coisa de hoje para amanhã, né? Leva um certo tempo. Mas já dá aquela impressão que eu já estou fazendo algo. É importante, eu vou falar para esse meu amigo já começar a fazer isso. Eu vou fazer essa piada porque ela funciona. Como a gente está num papo saudável, chegou a hora de você vender o seu peixe sem fritura, né? Então, quem gostou desse papo, quem se interessou por esse assunto e sentiu a necessidade de ter um acompanhamento nutricional e gostou da sua forma simples,
alegre de conversar leve sobre esse assunto. Como é que esta pessoa pode te achar? Pelo meu WhatsApp, né? Aham. Eu falo o número daí? Pode. Posso falar o número? A gente tem um editor que ele adora então essa tá. parte, que a gente bota... Sobe na tela. Sobe na tela. É incrível. O meu WhatsApp, então, que é 47999478276, ou pela minha rede social, nutricionista Caroline Pose, no Legal. Instagram. Por ali, o pessoal já pode entrar em Pode. contato. Olhe pelo direct, ou no Instagram também tem ali o atalho, né, para me chamar no WhatsApp, mas pode deixar no direct do Instagram mesmo, ou pelo WhatsApp. Legal. Essa parte remota facilitou muito, né? Aham. Agora o nutricionista pode também atender Sim. online, né? É bem Eu bacana atendo isso. online e aí presencial em Brusque, né, no Maluche ou em Botuverá. Que legal. Muitíssimo obrigado, Carol, por essa conversa. De verdade, quebrou alguns paradigmas aqui. E como falar de alimentação não precisa ser dor. Não precisa ter dor. Exatamente. É por isso que eu falo, Carol, que conhecimento é poder. Conhecimento é poder, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue destravar algumas coisas que a gente acredita que é verdade e vai tocando isso ao longo de muito tempo. A gente só vai se prejudicando, a gente vai entrando ali naquele efeito manada e quando a gente vê, não tem mais volta. E é Então, importante também saber o que quer, né? por isso que a gente sempre fala aqui, né? Que conhecimento é poder, né, Carol? Quem sabe o que quer. Pode mais. Valeu, pessoal. Obrigado, Carol. E até a Carol. próxima. Não vá para o Google, vá para o Nutri, porque você pode colher muitas coisas positivas e também negativas se você não seguir o caminho certo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigado, tchau, tchau.